Vamos falar sobre atenção como disciplina espiritual. Vamos começar lendo Jeremias 6,17, que diz assim: coloquei sentinelas entre vocês e disse, Deus está falando, né? Prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Olhe só, irmãos. Leia comigo. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Olhe só, irmãos. Olha essa palavra nesse momento desafiador. Nós vamos falar sobre atenção. E o que é atenção? Atenção é cuidado, zelo com algo ou com alguém. Quando a gente pensa em atenção, a gente precisa pensar o contrário de atenção, que é distração. Distração é falta de concentração no que se passa ao redor. E a gente pode fazer uma diferenciação, então, entre atenção e distração. Como você está vendo aí. Então, atenção é sempre algo positivo. As mulheres, por exemplo, elas gostam de atenção dos seus maridos. E às vezes elas reclamam por falta de atenção. Não é mesmo? As mulheres concordam comigo? As mulheres gostam de atenção. Porque atenção realmente é importante, né? As mulheres gostam, e quando elas falam, os maridos estejam olhando para elas. Olha para mim. Não é mesmo? Aí, ó, a dica para os maridos aí. Atenção, então, irmãos, é sempre positivo. Agora, a distração é negativo. Distração é negativo. Nós vamos ver os motivos pelos quais distração é negativo. Atenção traz crescimento. A pessoa está atenta, todas as áreas ela vai crescer, que ela não está bobeando. Agora, a distração traz infantilidade, ou leva à infantilidade, ou leva a pessoa a ficar na infantilidade, ela não avança. Atenção envolve novas descobertas, que eu estou ligado no movimento, sobretudo espiritualmente, que a gente está falando aqui. Agora, a distração, mesmice. Nós estamos nessa celebração, eu espero que você esteja atento, porque se você estiver distraído ou distraída, você não está captando nada que está acontecendo aqui. Por isso que a atenção é importante. Nós viemos para o culto, nós adoramos em espírito e em verdade, usamos a nossa mente também. A nossa mente tem que estar ligada, não é? A gente usa a nossa mente para a glória de Deus e a gente precisa processar o que está acontecendo, então tem que estar atento. Você não guarda a sua mente no bolso quando você entra aqui, não. O culto é um culto racional, a sua vida envolve isso, você tem que estar atento. Então, atenção, novas descobertas, distração, mesmice, atenção, sensibilidade, não é? Distração, indiferença. Está acontecendo isso aqui, o pastor está falando, alguém está falando, a palavra está sendo lida, o louvor está acontecendo e eu estou desligado, distraído. E aí eu vou ficar na mesmice, e eu vou ficar na indiferença, e eu vou ficar na infantilidade, e eu vou estar fora do propósito de Deus. Por isso eu tenho que saber fazer essa distinção, avaliar isso aí, esse quadro de atenção e distração. Sempre na vida espiritual, atenção é coisa boa. Eu nunca vi ninguém distraído chegar aonde Deus quer que essa pessoa chegue. Ela não vai chegar com distração. Agora, nós vivemos em um mundo que tem muita coisa para nos distrair, não é, irmãos? Tem muita coisa. O mundo de hoje é mais desafiador do que já foi há 30 anos atrás, quando eu era criança, quando muitos aqui eram mais jovens, porque tem mais coisa, tem mais brilho, às vezes um brilho meio enganoso, tem muita coisa para tirar a pessoa, tirar a atenção, tem ruído, tem interrupções, não é? Nós já vivemos em um mundo que não tinha computador, que não tinha nem telefone, poucas pessoas tinham um telefone fixo. Hoje você tem informações no seu bolso, as pessoas mandam mensagem toda hora, você recebe mensagens, então você está conectado com o mundo, tem muita coisa
que acaba tirando a sua atenção. São distrações, são interrupções. O mundo pós-moderno é marcado por essas coisas. Se você não tiver disciplina, você fica perdido aí nesse amaranhado. Pensamentos improdutivos, propagandas enganosas. O mundo é um mundo de propaganda hoje. Você, de repente, nem precisa de alguma coisa, mas você é atraído porque tem uma propaganda chamando a atenção, e o objetivo da propaganda é esse, é atrair você para comprar o que você não precisa de repente. Então tem muita coisa. Inimigos da atenção. Na caminhada com Deus, nós devemos estar atentos a essas coisas, porque se você ficar distraído, você não vai avançar. Quando Jeremias é usado por Deus para transmitir a palavra de Deus, dentre tantas as coisas que nós já falamos sobre o povo de Judá, nesse momento só tem o povo de Judá, o reino do sul, porque o reino do norte já não existia mais. Diante de tantas coisas, o povo estava distraído, estava focado em questões que não era para estar focado, e estava se perdendo no meio do caminho. Isso acontece com algumas pessoas hoje também. Então nós queremos reafirmar isso aí. A atenção é algo relevante na jornada da fé de cada servo de Deus. Se você não estiver focado com atenção, sobretudo naquilo que a gente vai falar aqui relacionado à nossa vida espiritual, você não vai avançar. Quando nós estamos caminhando nesse mês de novembro, para o final do ano, esse assunto é importante dentro do nosso tema, né? Atenção como disciplina espiritual. Agora, a pergunta que nós vamos fazer, e nós vamos trazer 3 respostas, a pergunta é: por que a atenção é uma atitude relevante na jornada da fé? Primeiro, basicamente, porque Deus deseja falar ao nosso coração. Olha só, meus irmãos, a atenção é importante porque Deus quer falar comigo e com você. Se eu não estiver atento ou ignorar, Deus não vai falar comigo, não porque Ele não quer, porque Deus está sempre falando com a gente. Talvez Ele já tenha falado com você nesse culto. Se eu estiver distraído, eu não vou captar a voz de Deus. A atenção cria as condições para ouvirmos a voz de Deus. Abre caminho para ouvirmos a voz de Deus. Mesmo nesse amaranhado que a gente vive, nessas situações todas, que tentam nos tirar a atenção, sobretudo da voz do Senhor. Olhe só o que Jeremias 13:15 diz. Olhe só. Escutem e deem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Olha só, meus irmãos, eu vou repetir, se você prestar bem atenção aí, verificar na sua Bíblia se é isso. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Note bem a palavra profética aqui. O povo deveria escutar a Deus com atenção. E geralmente a gente escuta aquilo que a gente está interessado. Mas as coisas de Deus deveriam nos interessar. E se nós estamos interessados nas coisas de Deus, nós vamos dar atenção ao que Deus está falando. Porque isso é prioridade, isso é importante. Amém, irmãos? Agora, quando analisamos o texto aqui, e a voz de Deus deveria interessar o povo, e não estava interessando, pode acontecer num dado momento, espero que não seja hoje na sua vida, que a voz de Deus não está interessando você. Você não quer ouvir a voz de Deus. Isso é lamentável, porque eu diz o texto aqui: escutem e deem atenção, e não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Então o texto indica aqui, meus irmãos, que Deus estava falando, havia falado. Olha só o que o texto diz: não sejam arrogantes, porque o Senhor já falou. Então, agora o texto indica o motivo pelo qual eles não estavam atentos. Eles estavam com um comportamento arrogante. Então não sejam arrogantes, que o Senhor já falou. A arrogância pode ser um empecilho para ouvirmos a voz de Deus. E a arrogância pode tirar a sua atenção. Agora, interessante quando a gente vê no texto bíblico original essa palavra arrogância aqui, a palavrinha que aparece aqui tem a ver com altura. Olha só que legal.
A palavra que aparece aqui, a ideia é ser alto. Por isso que nós associamos a arrogância com altivez na língua portuguesa. Porque a palavra que aparece aqui é ser alto, arrogante, é se colocar numa posição. E isso estava fazendo com que o povo não ouvisse a voz de Deus. Estava prejudicando. O John Mackay, falando sobre esse texto, ele diz que a atitude condenada aqui é a daqueles que são tão importantes em sua própria avaliação, ou daqueles da sociedade contemporânea que acham que não precisam prestar atenção a nenhuma advertência. Quando a pessoa se acha, não é? Como a gente diz na linguagem brasileira, quando a pessoa está se achando, ela acha que não pode ser advertida. Ela está se colocando numa condição de arrogância, então ela não aceita nenhuma advertência. Por isso nós estamos falando de atenção. Arrogância, se você estiver adotando uma postura arrogante, vai atrapalhar você ouvir a voz de Deus e manter a sua atenção ao que Deus está falando, porque a arrogância prejudica a sua atenção. A arrogância então vai trazer prejuízos para a sua jornada de fé. A arrogância vai trazer engano, e a arrogância vai trazer enfermidade para a sua vida, em todos os níveis, como o povo aqui, num primeiro momento, estava vivendo. A atenção é importante, porque Deus quer falar comigo e com você. Você está atento à voz de Deus? Provérbios diz, o livro de Provérbios de sabedoria diz: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Ele diz: odeio o orgulho e a arrogância. Na sabedoria bíblica, eu tenho que tirar fora a arrogância, eu tenho que verificar. Temer ao Senhor envolve isso. Quando Paulo estava escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz algo interessante. Ele fala assim: pois temo, ele diz, que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava. Porque a igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo. Ele diz: temo que haja entre vocês algumas coisas que não glorificam a Deus. Olha só, eu temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, e Paulo está mostrando que havia na vida de muita gente, naquela comunidade de fé, arrogância também. E certamente isso estava prejudicando aquela comunidade, e ela não estava ouvindo a voz de Deus. Por isso que o texto de Jeremias está falando isso aqui para a gente, no texto que nós lemos, não é? O que diz o texto? Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, porque o Senhor já falou. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus está falando. Deus está falando. E naquele contexto, primeiro, ele estava falando e as pessoas não estavam ouvindo, estavam desatentas, estavam distraídas. Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Se você quer ser uma bênção, se você quer chegar aonde Deus quer que você chegue, você tem que estar atento. Amém? Segundo, por que atenção é uma atitude relevante na jornada da fé? Olha só que interessante. Porque Deus utiliza pessoas para nos alertar diante do perigo iminente. Existem perigos. Agora, olhe só, meus irmãos, quantas pessoas Deus já usou para alertar você em relação a alguma coisa. Deus usa pessoas para falar com a gente, e Deus usa pessoas para ressaltar as palavras dele, os conselhos dele. Olha o que Jeremias 6,17 diz. Se você nunca leu esse texto, marque na sua Bíblia. Se não tiver com a sua Bíblia, leve para casa, chegue em casa e marque. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. O primeiro texto nós lemos. É interessante esse texto, porque o texto diz: coloquei sentinelas.
O termo aqui, coloquei, irmãos, tem a ideia de contínuo, que ele está colocando, ele está designando, ele está levantando pessoas para alertar, estava fazendo isso para o povo. E ele diz, prestem atenção, que aqui nesse versículo tem a ideia de ouvir com o objetivo de obedecer, de agir na direção correta. Prestem atenção, eu coloquei sentinelas. Algumas versões trazem sentinela, outras atalaia. É a mesma ideia. A Bíblia usa essa expressão, e realmente os exércitos tinham atalaias, sentinelas. Essas pessoas tinham uma posição privilegiada, ficavam com um ponto de maior visibilidade, a atalaia ou a sentinela, ou uma torre entre muros da cidade. Assim eles podiam ver com antecipação as ameaças que poderiam vir sobre aquele exército, sobre aquela cidade. Então, atalaia e sentinela eram pessoas que desenvolviam um papel fundamental para proteger a cidade. Olhe só, quando a gente está olhando aqui para o texto, a gente tem que recuperar essa visão. A sentinela, o atalaia, via primeiro que os outros. O atalaia vê primeiro. Então isso é importante, era importante naquele contexto. Ele tinha uma posição privilegiada para ver e para anunciar um toque para que houvesse uma posição, porque o texto diz, coloquei atalaias entre vocês e disse, preste atenção ao som da trombeta. O som indica alguma coisa. Conforme o som, a gente tem que tomar uma posição. Então, a trombeta era tocada, estava indicando um sinal. E aquele povo que ouvia aquele sinal tinha que tomar uma decisão na direção daquele toque da trombeta. Por isso que o texto está dizendo, Deus falou, eu coloquei pessoas para alertar vocês com antecipação diante dos perigos, e vocês não quiseram ouvir. Vocês mesmos disseram, não daremos atenção. Agora, nesse contexto, meus irmãos, do atalaia, da sentinela, se uma cidade não ouvisse o alerta do atalaia, eles estavam correndo sérios riscos. Risco de morrerem até. Por isso, a posição da sentinela era uma posição importantíssima. Deus está usando esse contexto para dizer, eu coloquei pessoas para alertar vocês, e vocês disseram, nós não queremos ouvir. Que tristeza, meus irmãos, o que o texto está denunciando aqui era algo muito grave. E Deus diz a Ezequiel, no capítulo 3:17, Ezequiel, ele diz, filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Olha só. Eu coloquei, Deus falando com Ezequiel, como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Olha só que interessante. Considerando o contexto da atalaia, do atalaia e da sentinela, considerando o que Deus falou com Ezequiel, a gente recupera bem essa ideia original para a gente entender para a nossa vida hoje. Eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então, Deus usaria Ezequiel como usou para trazer a palavra do Senhor para o povo, para o seu povo. Isso é importante. Meus irmãos, Deus está falando, Deus está usando pessoas, por isso que é preciso atenção, porque Deus vai usar pessoas para nos alertar diante do perigo que está diante da gente, e de repente a gente não está observando, Deus vai usar pessoas para nos alertar diante das ameaças. Você entendeu isso aqui? Por isso que eu tenho que estar ligado, tenho que ter atenção, porque Deus quer falar comigo e Deus vai usar pessoas. Se Deus está usando pessoas e eu estou distraído, eu posso sofrer por causa disso. Então os chamados divinos, as convocações de Deus, requer sempre uma resposta de obediência. Quando Deus estava usando Ezequiel, quando Deus estava usando Jeremias, Deus esperava uma resposta de obediência.
naquele contexto nem sempre estava vindo. E no contexto de Jeremias, sobretudo, não estava vindo, porque havia uma rejeição à palavra de Deus. Agora, se eu estou atento ao que Deus está falando, não estou distraído, eu posso ter maior proteção da minha jornada de vida, a minha vida toda, porque eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou prestando atenção naquilo que Deus está falando através de pessoas, e aí eu estou atento, e isso vai proteger a minha vida, porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou mais protegido, eu estou sendo guiado por Deus, Ele está indo à frente, amém? Ainda em Jeremias 29, 19, olha só, porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Com a conclusão de Deus é o seguinte, eu falei a beça, mas eles não deram atenção. Eu falei, mas eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Ele diz, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Nesse contexto de Jeremias, Deus usou várias pessoas, até antes de Jeremias, estava usando Jeremias e o povo não estava querendo nem ouvir a voz de Deus. A consequência nós sabemos, eles foram levados para o cativeiro babilônico, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Como que você está fazendo? Você está atento aos alertas? Você está atento às palavras de pessoas que Deus usa para te abençoar, que Deus está usando para te abençoar? Como você está reagindo a esses alertas? Isso é importante, como eu reajo diante de pessoas que Deus usa para me abençoar? Eu reajo com tristeza, fico zangado, ou eu reajo com atenção? Eu reajo com atenção ou com distração? Eu estou reagindo com quebrantamento diante da palavra que está vindo sobre a minha vida, de pessoas comprometidas com Deus, ou não? Eu estou fingindo que estou ouvindo? Eu estou reagindo com temor, ou estou reagindo com apatia? Eu não estou me preocupado com o que Deus está falando. Como é que vai ser o meu sucesso amanhã? Se eu não estou atento ao que Deus está falando, através das pessoas. Isso é importante nós pensarmos. A terceira questão aqui, por que a atenção é algo relevante na jornada da fé? É porque Deus deseja tratar com cada um de nós. Como que Deus vai tratar comigo, com você, se eu não estou ouvindo os preceitos dEle? Porque nós todos, irmãos, estamos em algum nível na jornada da fé. Aqui tem várias pessoas com vários níveis espirituais. Eu não estou falando que você tem 10 anos, 20 anos, você pode ter 30 anos, você está lá no começo ainda. Eu não estou falando tempo de casa. Tempo de casa não significa nada. Estou falando do tempo do agir de Deus sobre a sua vida. É diferente. Você pode ter 2 anos e você está fluindo, crescendo, Deus está trabalhando, você está deixando, você está ouvindo a voz de Deus, beleza. Você pode também ter 30 anos e está uma bênção. Eu não estou falando que isso qualifica nada, não qualifica, o tempo não qualifica. O que qualifica é o tempo do agir, o quanto Deus está agindo em minha vida. E para Deus agir em minha vida, para eu ser tratado por Ele, eu tenho que estar atento à sua voz. Ele vai tratar comigo, amém? Nós estamos num processo de transformação, todos nós. Deus está sempre mexendo com a gente. Deus está podendo agir em sua vida. Você está aberto para esse agir, para essa transformação? Jeremias 44, 5, olha o que diz. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Jeremias 44, 5. Contexto aqui de idolatria. Dentre os problemas todos do reino de Judá, tinha idolatria também. Idolatria é largar Deus e buscar outros altares. Nem sempre a idolatria é se dobrar diante de uma estátua, de um Deus chamado Deus. Porque Paulo diz que ainda que as pessoas digam que há vários deuses, só há um Deus, não é? Mas a idolatria nem sempre é esse tipo de idolatria. Há várias formas de idolatria. E aqui havia uma idolatria real. Estavam deixando o altar de Deus. Estavam ignorando. E o texto diz, eu falei, eles não me ouviram, nem me deram atenção, e não se converteram da sua maldade. Isso é um processo lógico até. Se eu não ouço a Deus, eu não me converto.
dos meus maus caminhos. Então você pode ignorar a Deus por um período de sua vida. Você pode ignorar a Deus por um longo período da sua vida. Você pode ignorar a Deus a sua vida toda. Agora, nós temos as consequências. Nós devemos estar atentos, porque Deus vai tratar. Deus queria tratar com o povo de Judá, mas o povo de Judá não quis o tratamento divino. E eles ignoraram a voz de Deus por um longo período. Mesmo o profeta Jeremias falando muito por um longo tempo. Se tem alguém que não teve muito resultado em seu ministério, na Bíblia foi Jeremias. Quase 40 anos falando, sem resultado. Aparente, desse que a gente quer ver, que a gente conta, que a gente diz 10, 20, 30 convertidos, não é? Mas ele foi usado por Deus, naquele momento histórico, para indicar o que Deus estava fazendo e o que faria. Tá bom, vocês não querem nada, eu vou tratar com vocês do meu jeito. Porque Deus trata com a gente. E Deus tratou do seu povo, levou para o cativeiro, tratou do seu povo ali. Então, aqueles que desejam ser tratados por Deus devem estar atentos à voz de Deus, atentos àquilo que Ele está falando, porque nós também, meus irmãos, podemos colocar a nossa vida espiritual no piloto automático. E aí eu não ouço mais a voz de Deus, porque está no piloto automático. Eu liguei, não é? Eu espero que você não tenha entrado aqui no culto isso. Eu liguei para começar o culto, está indo no automático. Na última oração, beleza, acabou, eu vou sair. Não ouvi a voz de Deus, não senti a presença de Deus, não me converti dos maus caminhos, eu apenas liguei o piloto automático. Tem gente que faz isso com a sua vida toda, está no piloto automático, e aí não avança. O texto diz que eles não se converteram, eles precisavam ter conversão, mudar de vida, mas eles não fizeram isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, onde a gente encontra mais luz, porque a revelação de Deus é progressiva, cada vez mais luz, até chegar em Jesus, muita luz. João disse ao ver Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele entendeu que tudo que havia sido falado pelos profetas estava agora se cumprindo em Jesus, ele era o Cordeiro. Mas quando chegamos no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1, ele diz assim, olha só, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vamos ler juntos? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A comunidade que o autor aos Hebreus escreve é uma comunidade com grande propensão a voltar. Abraçou a fé, estava querendo voltar. Você encontra o tempo todo encorajamento, olha para Jesus, é assim. E aqui, mais uma vez, nesse aspecto da atenção que nós estamos falando aqui. É preciso prestarmos atenção, ele diz, maior atenção ao que temos ouvido. Nós estamos vivendo um tempo que esse texto é muito bem-vindo. Nesse tempo que nós estamos vendo tanta coisa no mundo acontecendo, é preciso prestarmos maior atenção no que temos ouvido, da parte de Deus, para que não nos desviemos, para que nada nos tire do caminho, para que não saiamos da palavra de Deus, não deixemos a vontade de Deus por outra coisa estranha, que não venhamos ouvir outra mensagem a não ser a de Deus, e vamos fundamentar a nossa vida nessa verdade. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque muitas pessoas estão desviando, e o motivo pelo qual é porque não está prestando atenção, está sendo levado ou levada por tantas coisas que nós já falamos aqui, e está se desviando. Prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Lá o texto de Jeremias diz, eu estou falando, eu já tenho falado, eu estou falando com vocês, porque Deus está sempre falando, meus irmãos. A questão é, eu estou ouvindo o que Deus está falando? Quanta coisa Deus já nos falou no dia de hoje.
O que tem ficado, o que permaneceu, o que está permanecendo em nosso coração? Se o que Deus já falou conosco só hoje, nós abrigamos em nosso coração, para isso gerar vida, transformação, já muita coisa Deus está fazendo na sua vida. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, por isso a atenção. Esse foi o problema, dentre vários outros problemas, um dos problemas que o reino de Judá, contexto do profeta Jeremias, eles estavam sofrendo por falta de atenção, por distração. A pergunta que nós fizemos foi essa: por que a atenção é uma atitude relevante para a nossa vida e para a nossa jornada? Porque Deus deseja falar ao nosso coração. Deus deseja falar ao seu coração. Deus está falando ao seu coração, amém? Eu espero que Ele tenha falado. Segundo, porque Deus utiliza pessoas para nos alertar diante do perigo iminente. Alguma coisa está para acontecer, Deus usa sentinelas, atalaias que veem primeiro, ou veem aquilo que nós não estamos vendo, e Ele vai nos alertar. Feliz é aquele então que ouve, aquelas pessoas que Deus usa para trazer esse alerta. Terceiro, porque Deus deseja tratar com cada um de nós. Nós chegamos nesse terceiro ponto, se a gente não tiver aberto para o início, não chega aí. Eu tenho que entender que Deus quer falar comigo, que Deus usa pessoas, e fazendo isso, Deus falando comigo, usando pessoas, eu estou aberto a esse processo. Deus vai tratar comigo. Se eu me fechar lá para o primeiro ponto, o processo não vai acontecer. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus nos falou aqui, sobre atenção no processo da vida espiritual. Atenção como uma disciplina espiritual. Porque a gente fala de disciplina, mas tudo aquilo que a gente pode fazer como disciplina, a gente só pode fazer com atenção. Na distração eu não faço nada. Por isso que esse tema é importante, atenção como disciplina espiritual. Para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Que Deus fale ao seu coração, que você esteja atento aos alertas das pessoas que Deus vai usar sobre a sua vida e que você deixe Deus tratar com você. Porque é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Amém?